Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Meu nome é Melry Macedo e hoje eu trago mais uma palavra que o Senhor colocou em meu coração para transmitir para vocês. E espero que seja uma palavra de bênção. Glória a Deus para todos. E hoje eu vou expressar o meu pensamento sobre o perdão. É bem possível que, se eu começo a falar desse assunto, glória a Deus, usando esse termo perdão, certamente pode existir pessoas que estão me vendo, que estão me ouvindo, mas que podem estar retrucando e dizendo assim: é porque não foi com você. Você nem sabe o que fizeram comigo. E realmente eu não sei o que fizeram com você, mas eu quero lhe dizer que eu já ouvi isso de muitas pessoas. E quando nós somos machucados, feridos, realmente, os algozes, não é, que fizeram isso conosco, que nos relembram o fato, o acontecimento, aí mostra a nós mesmos que a ferida, ela não está cicatrizada, mas está lá na alma. E o marco negativo, que parece esquecido, na realidade só está arquivado na mente, né? Porque quando aflora, não é? Então, nos traz aqueles tipos de sentimentos e ressentimentos, coisas negativas. Eu não tiro a razão, nem recrimino ninguém que não abre mão do direito de perdoar, porque eu entendo perfeitamente o que é a indignação, ela é compreensível, Eu também tenho a minha cota de sofrimentos, de dores, de injustiças, mas eu sei que a indignação é compreensível sim, mas o ódio, a mágoa, o rancor são potencialmente danosos, corrosivos. E quando a raiva, a mágoa, a tristeza é externada, então isso causa destroço em vários âmbitos da vida que se pode imaginar, pode machucar outras pessoas, e aí vai. As emoções negativas, quando elas são remoídas, elas alimentam um desejo de retaliação, não é? Mas, na verdade, são, como a Bíblia diz, verdadeiros verdugos, que eu vou explicar para vocês mais na frente o que significa. E que esses verdugos, eles golpeiam a alma da pessoa sem piedade. A pessoa se torna escravo da dor, escravo da tristeza. E a vida acaba se tornando um verdadeiro dissabor, porque a nossa vida é tão curta, mas se nós não procurarmos nos libertar destas questões, desses ganchos, então a nossa vida torna-se um verdadeiro dissabor, sem se falar ainda no que diz a palavra de Deus, que eu também vou estar mencionando aqui. E eu quero dizer que, no meu pensamento, eu entendo que além de escravizar a pessoa, que preserva a mágoa, o rancor, a tristeza, não é? Quando o ódio é canalizado, executado, dá uma falsa sensação de vingança, de que foi vingado, vingada, que foi compensado, compensada, que a justiça foi feita. Mas, para começar,
A Bíblia Sagrada, ela nos diz que a ira humana não opera a justiça de Deus. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 20. O que implica dizer é que um injustiçado, magoado, jamais, nunca praticará, nem encontrará justiça num pago de uma mesma moeda, pois a Bíblia chama isso de abismo, e um abismo chama outro abismo, é o que diz Salmo 42, versículo 7. Então, existe uma força maior do que a ira, a indignação, a dor da injustiça. A maior força que existe abaixo do Senhor é o amor, e para o bem de todos e por todos, chama-se o perdão. E alguém certa feita me disse assim, é difícil demais, é verdade. E se eu discordar, eu não estou falando a verdade, é difícil. Existem pessoas que alcançaram essa graça de perdoar facilmente, mas não é a maioria, é uma raridade. Agora, o que acontece é que se nós não perdoamos, além de trazer desgosto para a nossa vida, além de carregarmos um fardo que o Senhor Jesus Cristo não quer que o carreguemos, nós vamos fazer da nossa própria vida um dissabor, e o mal, ele pode encontrar uma brecha para estragar mais ainda a nossa vida, e que por isso mesmo que nós precisamos nos livrar dele, nos livrar do mal. E o perdão, ele é uma força potencialmente estabilizadora. É uma atitude poderosíssima, sobressainte, que liberta a alma do ofensor e que liberta a alma do ofendido também. Glória a Deus. E eu quero dizer que o perdão vai além de esquecer, de não se lembrar, de não ter raiva nem ressentimento. Aí é que está. Ele é completo quando o ofendido, ele faz com inteireza de coração, em cima dos princípios que o Senhor Jesus Cristo deixou e centrados no bem. Principalmente isso, centrados no bem e na palavra do Senhor. Não é? E além disso, nos conceitos humanos acerca do perdão, por exemplo, a psicologia científica, que estuda o ser humano em 3 dimensões, que é comportamento, processo mental cognitivo e afetivo, diz assim, que o perdão contribui para a saúde mental. A psicologia de senso comum diz assim, que o perdão é melhor e é o certo a se fazer. É um passo rumo a um crescimento evolutivo, contribui para a maturidade. É a ideologia da psicologia de senso comum. A filosofia também expressa sua ideologia sobre a questão. Diz assim que o perdão é uma ética de vida melhor. E no âmbito judicial, digamos aqui no Brasil, o artigo 121, 5º do Código Penal brasileiro, está escrito lá que, como diz, que um magistrado, ele pode optar em abolir a culpa de um indivíduo infrator, desde que esse foi atingido, altamente prejudicado a si mesmo, não é? De forma gravíssima. Esse é o que diz o Código Penal do nosso país. O que eu estou querendo dizer é que em todas as áreas, seja a área judiciária, seja a área filosófica, a psicologia, a ciência, todos têm o seu conceito sobre perdão.
E voltando do âmbito judicial, em outros países, o ofensor que pede perdão, esse pedido pode até ser acatado como mérito final em algumas causas. Às vezes, pode ser acatado. O ofensor também pode apelar até que sua absolvição, pela sua absolvição, ele pode apelar ao pedir perdão genuinamente ao ofendido e por aí vai. Existem lugares no mundo que têm já este entendimento. Então, o que entendemos é que o perdão, ele é algo que todos têm um conceito em todos os lugares. É algo positivo, é algo maravilhoso. E quando é dado e recebido genuinamente, e é observado positivamente em vários lugares, o perdão, quando ele é dado de inteireza de coração, é algo que agrada ao Senhor, e assim é a demonstração do perdão verdadeiro, porque é muito melhor nós tentarmos dar o perdão do que conservar dele o aprendizado de que o fardo de dor, de dureza, de luta, de amargura, é um fardo muito pesado de se carregar. Eu costumo dizer que é um sofrimento triplamente qualificado. Por quê? Porque o que sofre recebeu a afronta, a injustiça, conserva a afronta, a injustiça e a dor, e ainda por cima carrega o fardo, a amargura desse problema, dessa causa toda. Então, é um sofrimento triplamente qualificado, 3 vezes mais. E sem se falar que a Bíblia Sagrada diz que sem, glória a Deus, sem fé, sem ter paz com todos, sem estar em santificação, se não tiver paz com todos, ninguém verá o Senhor. E que a pessoa cai da graça de Deus, uma vez que a raiz de amargura brote no coração e assim o prive. A pessoa se torna privada da graça de Deus, a pessoa se torna privada das coisas boas. A pessoa pode se tornar amarga, pode se tornar uma pessoa desconfiada, uma pessoa que se irrita. Não tiro a razão, mas eu quero dizer que não é a melhor opção. E quem sofre por isso sabe muito bem que é muito difícil lidar com essa questão, com essa situação. É muito dolorido, é muito difícil mesmo. Agora, glória a Deus, como eu já falei aqui, segundo o meu parecer, segundo alguns conceitos humanos, glória a Deus, agora eu vou começar a falar sobre o que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diz sobre o perdão. Quais os ditames centrados no Senhor Jesus Cristo sobre o perdão? Glória a Deus, porque o perdão é um derivado da teocracia divina. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele, além de ensinar sobre o perdão, ele exerceu em seu sofrimento imerecido, que foi na sua morte de cruz. Em Lucas capítulo 23, versículo 34, ele diz assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então o Senhor Jesus Cristo, que foi ali escarnecido, esbofeteado, que foi ali chicoteado e que sofreu na cruz ali imerecidamente, completamente imerecidamente, o que é que acontece? Ele exerce o perdão, ele ensinou e ele praticou. E isso é um exemplo para nós.
Então, como o Senhor Jesus Cristo, ele praticou o perdão, perdoou, quais são as palavras do Senhor Jesus Cristo para nós acerca do perdão? O que precisamos aprender e praticar? Glória a Deus. Vou começar aqui, Mateus 18, versículo 21 em diante. Primeiro, o que eu entendo e observo, segundo as Sagradas Escrituras, é que, glória a Deus, a quantidade de quantas vezes devemos perdoar, glória a Deus, para nós humanos, se liberamos uma vez o perdão, então já é um grande milagre. Porém, o Senhor Jesus Cristo, a vontade dele é que a quantidade de liberarmos perdão deve ser abundante. Porque até então diz a sua palavra que aonde abundou o pecado, o qual nos destitui do Senhor, o qual nos afasta do Senhor, o qual nos condena e faz de nós com que nenhum de nós sejamos justos ou merecedores da sua misericórdia, aonde abundou esse pecado, superabundou, extravasou, extrapolou, transcendeu, foi além, quase infinitamente a misericórdia do Senhor. Então, olha o que o Senhor Jesus Cristo ele fala. Mateus 18, versículo 21, diz assim: Então aproximou-se Pedro dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até, assim, 7 vezes? Então, como diz, na lei judaica, as pessoas poderiam preservar a raiva naquele tempo. As pessoas, elas, a regra do perdão era 3 vezes. E Pedro aqui já estava achando que 7 vezes já era assim uma conta boa demais, que o Senhor Jesus assim ia dizer: é verdade, Pedro, tá bom, esse tanto aí tá bom. Mas não foi isso que o Senhor Jesus Cristo respondeu. O Senhor Jesus Cristo disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, 70 vezes 7 seria 70 vezes mais do que o número que Pedro sugeriu. O que significa dizer, ao meu entendimento, que é abundante, que é quantas vezes for necessário. Por quê? Glória a Deus. Quem vai ganhar com isto é aquele que praticar. Por quê? Porque, glória a Deus, vai sempre ter paz na sua alma e muito mais benefícios que vocês vão ver mais à frente. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E mais na frente, o Senhor Jesus Cristo, nesse mesmo texto aqui de Mateus 18, glória a Deus, aqui é onde eu vou explicar acerca dos verdugos. Diz assim, versículo 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis ajustar contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Ou seja, ele pediu perdão, reverenciava ali o Senhor, aquele servo, e fez aquele apelo humildemente, porque
também o que vai pedir perdão, também é importante que seja humildemente, reconhecendo os erros e pecados, porque todos nós erramos. Tanto o que pratica a infração, como também aquele que recebe e preserva a infração, não agrada a Deus. E aqui diz, versículo 28, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe deviam 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então, seu primeiro companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque você me suplicou, e não deverias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos verdurgos, que quer dizer do grego, aos atormentadores, até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então vejamos a seriedade do que falou o Senhor Jesus através dessa parábola do credor incompassivo. Ele mostra que um homem devia muito, mas foi perdoado pelo seu credor. Mas aí esse homem que devia muito, também um dia tinha emprestado uma quantia bem menor a outra pessoa. E quando o outro foi até ele, disse, olha, eu não tenho condições de pagar, me perdoe. O que recebeu o perdão, o qual o Senhor foi generoso para com ele, perdoou a dívida, ele não praticou a lição. E com isto, o que aconteceu? Aconteceu que o Senhor repreendeu e disse, olha, você me devia muito e você me pediu perdão e eu perdoei aquela dívida. E por que você não faz o mesmo? Então, você agora vai para a prisão, seu servo malvado. E a Bíblia diz que ele foi entregue aos atormentadores, aos verdurgos, para que fosse ali preso e atormentado. Vamos imaginar aqui algo. Existe o mundo físico, existe o reino espiritual. E quando nós, humanos, transgredimos a palavra do Senhor em algum ponto ou estamos faltosos, isso traz uma certa consequência no reino espiritual, no invisível, do jeito que muitos dão crédito ao coronavírus, que é invisível, assim no reino espiritual existe Satanás, os demônios, e aos olhos humanos são invisíveis. Então, quer dizer, imagine a pessoa que conhece um pouco da palavra do Senhor, ou que o Senhor já falou com ela que deve perdoar, e essa pessoa não perdoa. E se não perdoa, o que é que acontece? Então, essa pessoa, ela dá uma brecha para que esses verdugos, que são os demônios, atormentem a mente, a vida, a alma da pessoa, porque a pessoa não vai ter paz, a pessoa não vai ter alegria, a pessoa vai sempre ter raiva das outras pessoas, a pessoa vai, se passa um perfume em suas narinas, vai se lembrar
que o ofensor ou a ofensora tinha aquele perfume, ou se é uma música, ou se é uma comida. Quer dizer, a pessoa se torna escravo da própria ira, da própria angústia, da conservação da amargura. E isso é que acontece. Então, podemos dizer e afirmar que os verdugos é isso aí, atormentadores. Ou seja, o inimigo se aproveita, os demônios se aproveitam para, assim, estragar mais ainda a vida de uma pessoa. É isso que está querendo aqui dizer o texto bíblico. Indo adiante, nós vamos estar falando sobre formas de praticar, de liberar o perdão. Nós vamos ver mais adiante também o que o Senhor Jesus Cristo, ele dá como veredito acerca do perdão. Glória a Deus. Nós vamos ver em outro vídeo, porque neste não vai dar mais para se falar do assunto. Então, glória a Deus. Se esta palavra tocou o seu coração, se lhe edificou, eu quero lhe dizer que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. O melhor da vida é procurarmos as coisas boas, como diz Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz que tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, se há alguma virtude nisto, ou seja, se estas coisas são dignas de que eu pense, de que eu conserve, então nisto eu posso me empenhar para me trazer o bem. Então, nesse momento, o meu apelo acerca desta palavra é que o Senhor possa alcançar os nossos corações, a começar de mim, que sou a primeira que mais necessito. Glória a Deus, do Senhor. Estou aprendendo este caminho maravilhoso e digo a vocês que é a melhor coisa a se fazer, que muitas coisas ganhamos na atitude de perdoar o próximo. Glória a Deus. No próximo vídeo, vou estar falando de algumas formas de praticar o perdão que o Senhor Jesus Cristo nos mostra em sua palavra. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.